gente não vai aqui, uma das coisas que eu estava falando para a Raquel também, claro que isso é um primeiro bate-papo, né, Tânia? A gente não quer aqui também esgotar todos os assuntos que existem sobre cuidado, não vai dar tempo, né? É impossível. Coisa. Mas eu acho que uma das coisas que eu queria ressaltar primeiro é isso que você falou. A gente fala isso o tempo inteiro, né? Que cada pessoa idosa é, né, uma pessoa que tem características tanto relacionadas com a sua saúde, quanto com a sua história de vida, com as suas desejos, necessidades, preferências, né? Então, às vezes, quando a pessoa já não está conseguindo mais se cuidar, por exemplo, por conta de uma demência, vamos supor, é muito comum, né, que aquela pessoa fique totalmente fora, né, dessa possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, né? E aí o cuidador é quem faz a escolha por ela, né? E muitas vezes o cuidador também faz a escolha que é mais fácil para ele, né? Mais fácil, mais tranquilo. E isso vai se repetindo a cada dia, né? E é muito comum que uma coisa que você acabou tocando, que a pessoa acabe desistindo de se autocuidar, né? Mesmo que seja um pouquinho, né? A gente sabe que a pessoa vai perdendo, mas ela não perde de uma vez, ela vai perdendo aos poucos. Só que como o cuidador vai se apropriando desse cuidar e vai fazendo por ela, ela acaba que perde essa possibilidade muito antes daquilo que ela de fato poderia. Então, uma das coisas que eu acho legal de você ter chamado a atenção, até contando aquele caso, né, da sua aluna, é esse, né, da gente tomar cuidado de também não cercear essa independência e essa autonomia que o idoso ainda tem, né, e deixar que isso aconteça muito mais lá na frente, quando de fato ele já não tiver mais condição, mas assim mesmo ainda respeitando alguns desejos, né, e algumas preferências que a gente sabe que aquela pessoa tinha, né, ela não deixou de ter, ela continua tendo, né, então eu acho que isso é bem legal da gente poder ressaltar, né, que a gente sempre fala aqui que que o cuidado ele é sempre uma mão dupla, né? Você tem a outra pessoa que está sendo cuidada, tem o próprio cuidador que tem a sua rotina, as suas tarefas, as suas, enfim, dificuldades e claro, a gente tem que achar sempre um caminho do meio, né? Uma coisa que seja bom para os dois lados, né? Para que essa relação ela fique gostosa, leve e tranquila o máximo de tempo possível. Para isso acontecer, sempre tem que ter essa mão dupla aí, né? Então, achei bem legal você falar um pouco disso também. Então, Raká, vamos lá. Você tem algumas perguntas aí para a Tânia? Eu tenho. Bom, Tânia, muito obrigada. Né? Foi ótima a sua apresentação, tá? Acho que sanou muitas dúvidas. Mas tem uma pessoa que comentou aqui que a mãe tem Alzheimer e não faz higiene adequada e nem permite ajuda. E aí ela pergunta se a regularidade no dentista ajudaria. Muito. Eu acho que você até mostrou a importância, né, do cuidado individual. Sim, aí entra o nosso trabalho, né, de que forma que a gente pode ajudar, né, essa família. Então, o dentista pode, sim, estabelecer, a gente tanto que a frequência quantas vezes o paciente tem que voltar, com que frequência que ele vai voltar, tem a ver, né, com as necessidades de cada um, né? Então, nesse caso, se tem mais dificuldade, é um paciente, lógico, que a gente vai querer ver com mais frequência e estabelecer, assim, o que é possível, né? Qual é... Ontem a gente ainda assistiu um vídeo, né, que eu gostei bastante, que a Mônica me mandou, né? E que falava desse vídeo assim, qual é o melhor horário para a gente fazer essa higiene? Então, o melhor horário é o horário que o paciente estiver mais relaxado, que às vezes a gente também impõe algumas rotinas dentro do que a gente falou, que é a nossa rotina.
né? Então, que acaba acontecendo, né? E a gente tem que olhar para esse cuidador. Ele é uma pessoa, ele faz parte ali, né, dessa história e é uma pessoa que merece a nossa atenção muito grande, porque ele também sofre, né, junto com o nosso paciente, né? E às vezes vai ter que ceder aí um pouco mais para se encaixar dentro de um horário que o paciente esteja mais calmo, que seja o horário mais adequado. Isso a gente pode descobrir junto, né? E a gente pode fazer esse raciocínio às vezes junto com outros profissionais, a gente pode levar isso para o médico, a gente pode conversar isso junto, se existe um terapeuta com a gente, e depois algumas alternativas, a gente tem alguns acessórios, vamos ver se a gente ajuda ele a abrir, por que ele está incomodado, o que está acontecendo, investigar como é que essa higiene está sendo feita, né? Então, acho que tem bastante coisa aí que dá para a gente pensar junto, mas com certeza a resposta é sim, vir com mais frequência ao dentista, né, para estabelecer uma estratégia melhor. Uma coisa que a gente sempre fala, né, Tânia, aqui, é que com paciente com demência de Alzheimer não existe uma receita de bolo, como não existe para qualquer pessoa, né, não é só porque ele tem demência de Alzheimer que a gente tem uma receita. E mais do que isso, a gente costuma dizer que o que funciona hoje talvez não funcione amanhã, né? E talvez volte a funcionar depois de amanhã. Então, o cuidador, ele tem que ter um pouco dessa sensibilidade também de perceber o que é que está por trás daquela agitação, daquela recusa, né? Daquela confusão toda. Então, o cuidador, ele passa a ser, assim, uma pessoa extremamente importante para nós profissionais, né? Porque é ele que vai trazer essa realidade do dia a dia que nós não temos. Nós não estamos convivendo com a pessoa todos os dias e todos os horários do dia, né? Então, é muito importante que a família tenha um pouco essa tranquilidade também de aceitar que nem tudo vai sair do jeito que todo mundo gostaria, né? Porque a pessoa não é um reloginho que vai seguir, né, todas as nossas instruções. Então, essa tranquilidade de que talvez aquele dia a higiene fique uma droga, né, que não deu certo, pode ser que no dia seguinte seja melhor, né? E a gente tem que tentar entender, achar caminhos e brechas, né, para que isso consiga. E às vezes no mesmo dia, né? Uma vez você tem sucesso e depois você não tem sucesso no próprio dia, né? Você pode ter alterações aí, né? A gente tem, né? Às vezes alterações de humor durante o dia, porque o nosso paciente não. Como foi com a sua mãe, hein? Conta aí um pouco. Você sabe, então, né? A mãe da Raquel teve demência durante 17, quase 20 19, anos, né? 19. Raquel, não, eu não sabia. Não lembrar. Se eu já soube, não registrei. Acho que não. Assim, a atenção, né, que as cuidadoras e todos os filhos tinham com ela, eu acho que facilitava muito. Como você falou, né, da importância da prevenção, tudo, né? Mas a gente até conseguia levar no dentista, mas eu vou lhe contar uma passagem que nós tivemos, que foi quando, depois de uma internação, que ela diminuiu um pouco a quantidade de massa muscular, tudo, e a prótese estava caindo, sabe? E nós queríamos fazer uma outra, mas foi uma dificuldade, então, assim, nós não fizemos. Mas eu gostaria de saber, primeiro, é possível? Ela já era totalmente dependente, mas ela tinha uma interação muito grande com a gente, era uma coisa afetiva, ela confiava na gente, então nós queríamos, levamos um dentista em casa. Olha só. E não foi, né? A Mônica até na época falou, só que a gente de você, lembramos de você, tudo. Eu falei, puxa, se ela morasse em São Paulo, não teria dúvida, mas nós tivemos dificuldade
E aí nós passamos a usar fixadores melhores, né? Mas você via que a dentadura, os dentes, ela já estava rangendo, mas sem dente ela não gostava e nem a gente. Né? Porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência as famílias. Não, isso está dando. Eu acho muito legal tudo aí que você falou, porque a primeira coisa que as famílias fazem é tirar a prótese, porque aquilo está dando trabalho, e se é dente, então, né? E você mostrou que tem muito caminho, assim, não então, quebrou da minha mãe, mas se quebrasse, e assim, pra gente aí, que todo mundo ainda eu vou acalmar seu coração, hein? Tá. Já vou te acalmar. Viu? Olha, a gente sempre quer fazer muita coisa, porque a gente ama muito, e a gente imagina você com a sua mãe, né? E eu passei por uma coisa parecida com a minha avó, né? Então, assim, ela era portadora de prótese, também não morava aqui, eu que tinha feito as próteses dela, né? E a vovó tinha Parkinson, e depois ela ficou disfágica, e quem podia ajudar, ela precisava de fono, né? E na época a gente não teve condição de fazer todo o trabalho da forma como deveria ter sido executado. E a vovó tinha que tirar a prótese para comer, a inferior, né? Ela ficava com a prótese superior e a indicação da fono, porque aí quem poderia nos ajudar? Não é o dentista. Quando essa musculatura, isso daí foi uma coisa que foi quase que assim que eu conheci vocês da fisioterapia, né? Porque eu achava que era um absurdo a minha prótese não parar e que vocês tinham que me ajudar. Eu tenho uma faculdade de fisioterapia do lado aqui de mim, eu quero que vocês resolvam essa musculatura que está flácida. Vocês dão exercício para tudo, dá exercício para o braço, para a perna, dá aqui um negócio. E aí a Cláudia Fló, que estava na época, né, na faculdade, falou assim, Tânia, não sou eu não, para respiração, quem vai mexer aqui, quem sabe tudo dessa área da face, não somos nós fisioterapeutas, você vai procurar uma fonoaudióloga. E foi assim que eu cheguei até a Gisele, né? Eu fui num curso, que era assim, era uma fisioterapeuta que estava dando, que era dentro da fonoaudiólogo, aqui que tem tinham várias fonos, era um curso aberto para todos que tivessem interesse no envelhecer, e tava eu, dentista, e só fono na história. E eu falei assim, gente, eu quero saber tudo, o que eu faço? E aí eu conheci a Gisele, e eu estava com dificuldade em um caso, e a Gisele veio para cuidar desse um caso para mim, ela está comigo até hoje, nunca mais a gente se largou. E ela vê todos os meus casos, porque é músculo. Então, para a prótese ficar retida, essa musculatura tem que estar boa. Para ficar retida a prótese inferior, isso vocês sabem mais do que eu, que essa musculatura tem que estar bem. E para trabalhar essa musculatura, tem os exercícios próprios. E quem dá esses exercícios para fortalecer, que nem vocês, dão os exercícios para fortalecer o restante da musculatura, a fono que trabalharia com a gente aí, né? Então, por isso qual que é a diferença, né? Que a gente fala desse trabalho o que faz o odontogeriatra, né? Porque como protesista a gente aprendeu alguma coisa, como odontogeriatra, o que mudou na minha vida? O que mudou? Porque eu conheci vocês, né? Eu conheci um monte de gente diferente, porque a gente dentro da visão gerontológica é isso, né? Peraí, o que está acontecendo? Às vezes não sou eu. Então, não é você que ia conseguir, não era o dentista que ia conseguir, e eu dependo, né, naquela hierarquização quem que vem primeiro. Se a Alessandra chegar para mim, olha, esse paciente tem disfagia, tá nesse caso assim assado, a prótese ela vai ajudar a mastigação, mas agora ela está dificultando a deglutição, tira. Para o paciente, usar o adesivo, fantástico. Às vezes eu refaço a prótese, às vezes eu vejo que tem famílias que totalmente possível. Estou refazendo, fiz agora a primeira prótese, a paciente não tinha, ela tinha dentes, perdeu o dente agora, com 98 anos. A primeira prótese dela. Então, ela colocou agora
fantástico, né? Ela super bem, a Gisele tá lá, ela faz exercício, tá comendo carne, uma graça. É possível fazer isso num paciente, né, que ela cognitivamente ela tá ótima aos 98 anos e tal. Alguns pacientes querem e podem fazer a prótese, outras famílias, os pacientes podem, as famílias não querem, e outros casos, como os nossos, a gente quer e às vezes não pode, né? Então, tudo isso vai depender, né? Com que a gente acha que a palavra que a gente mais falou hoje foi depende. Depende. Qual a resposta? Depende, né? Porque depende de cada caso, depende de cada história, né? Então, acalma, tranquilize esse teu coração, porque não somos só nós e a gente depende também dos outros, também existe essa relação da gente ter esse outro entendimento. Então, a fono aí, ela pode trabalhar essa força, né? Apesar de toda vez eu falar que eu queria, né? Era uma ideia nossa muito grande da gente fazer isso junto, né? Vamos conversar junto, vamos mostrar junto para os profissionais, né? Nossa, Mônica, quanto que a gente tentou, né? Vamos montar um grupo, vamos pensar isso junto, porque quando a gente pensa junto, é totalmente diferente. Senão eu ia ficar lá, a físio vai ter que fazer exercício. Língua é músculo. Então, ela faz exercício de afilamento de língua, porque essa língua é um músculo que pode jogar essa prótese, ele pode segurar a prótese para dentro, dependendo do jeito que o músculo trabalha, vocês sabem muito mais do que eu, joga essa prótese para fora. Sim. E a pessoa ficar sem dente é um pedaço do meu rosto que eu tirei. Se eu falar para você, me dá sua identidade, você me dá a tua carteira de identidade, eu vou dar a fotografia do seu rosto. Se eu perdi parte do meu rosto, é muito chato. O paciente ficar sem os dentes, mesmo demenciado, a gente está usando máscara, que a gente percebe o quanto a boca é uma coisa fundamental, né, gente? Fundamental para a questão estética, mas também fundamental para você entender o que a pessoa fala. A gente está todo mundo meio surdo, né? Porque você não consegue, o som é abafado pela máscara, mas você também não faz a leitura labial, né? Labial. Então, como tá difícil agora você muito. E a gente não reconhece as pessoas, né? Confunde, passa reto, né? Eu que moro pertinho aqui do consultório, eu vou a pé, né? São 3 quarteirões, a gente encontra sempre as mesmas pessoas. Outro dia eu cumprimentei uma pessoa que você acha que eu não te conheço. Ai, meu Deus, movimento da sombra, né? Mas acho que é isso, né? Você tá me confundindo. Falei, Vera, ela falou, não sou a Vera. Sou a Débora. Ai, muito prazer. Então, a gente confunde tudo mesmo, porque é uma parte. E a gente falando disso, quero trazer aqui 2 coisas que eu lembrei agora, que é a questão, né, da importância da gente colocar mesmo essa prótese até para o outro, porque às vezes aparecer sem os dentes para o neto, isso que você sentiu, porque você trouxe um sentimento, né? Eu tô olhando a minha mãe, nossa, você trouxe dor, né? Senti uma dor do que ela não, né? Ela ficou sem os dentes, eu tinha que olhar. E às vezes eu não quero, né, me apresentar, é o que a gente fala para os nossos alunos, né? Às vezes você não é nem sem metade do dente, você não sai, né? Se quebrar um pedacinho do dente, se a gente tiver sem um dente, você vai sorrir aqui, seu pedaço do dente, nós vamos, né, tampar. E eu falo, paciente sem prótese, ele se sente nu. Né? Mesma coisa que chega lá na clínica, tira a prótese, né? Numa clínica de faculdade, que tem um monte de aluno um do lado do outro, né? Arranca a dentadura e fica sem nada. Então, é difícil mesmo. E às vezes no hospital acontece isso, né? Teve uma vez uma paciente minha que a filha fez o seguinte: quando a gente colocou a prótese, o meu marido tinha tirado umas fotos dela, né? E a gente entregou lá as fotos e ela adorou. E ela fez uns porta-retratos e tal. E quando ela era muito vaidosa. E quando ela estava no hospital, ela se tornou outra pessoa. Você olhava para a cara dela, então assim, o rosto era outro, sem a prótese, o cabelo, ela fazia sempre um cabelo todo arrumado, ela sempre maquiada. E era outra pessoa. A filha dela fez um banner e colocou atrás da câmara, e ela pendurou
um banner com aquela foto e falava assim, essa aqui é minha mãe, não essa aqui. Né? Então, assim, vocês estão falando com essa pessoa, né? Porque ela era brava, ela era autoritária. E se olhava, estava uma pessoinha, né? Totalmente diferente. Isso, Então, você fala, ai, cadê minha mãe? Né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, o adesivo vale, e eu acho que aqui a mensagem que eu quero deixar é a mensagem do trabalho multiprofissional e que, às vezes, nem a gente, não é? Porque acho que a gente que está dentro da área, às vezes a gente fica até com um peso maior, né? E às vezes eu acho que isso é importante para o cuidador, né? Quantas famílias querem, né? Então, aquela família, tem família que não, quem está aqui, quem está dentro aqui desse aplicativo, quem vai estar ouvindo isso são as pessoas que se importam, são as pessoas que querem, que quem não quer vai perder o tempo dela aqui. Agora, quem quer estar investindo tempo aqui, porque eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, e é quem sofre, né? E às vezes a gente tem que entender isso, que algumas coisas a gente pode, algumas coisas a gente não pode, e a gente tem que respeitar, né? Existe uma sequência aí do trabalho. Muito legal. Bom, Tânia, a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. Eu já sabia. Para variar. Não tem mais praça de alimentação para a gente pensar, né? Não tem mais cafezinho e pão de queijo. Só, eu acho que eu estava falando para você, né, ontem, talvez a gente faça mais vezes, né, com assuntos diferentes, porque eu acho que é isso. O quanto a gente puder, que é o que você falou agora, o cuidador, ele quer cuidar bem, né? O cuidador que tem essa relação com o seu familiar e que se importa e que, seja lá por qualquer motivo, seja por uma ligação emocional ou por, sei lá, porque tem um senso de dever, não importa, mas ele está querendo cuidar bem, né? A gente já fez várias entrevistas com familiares cuidadores e uma das coisas que é batata, assim, as pessoas querem cuidar bem, elas querem chegar até o fim e dizer, nossa, eu cuidei bem do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, né, do meu avô, da minha avó, do meu tio, da minha tia, enfim, as pessoas querem cuidar bem. E aí acho que é isso mesmo, a gente oferecer formas das pessoas poderem cuidar melhor, né? E também aliviar um pouco a sua própria sobrecarga. Então, eu queria demais te agradecer, Tânia, da sua generosidade de estar aqui com a gente, né? Comigo e com a Raquel, e eu espero que a gente possa fazer outras. Vamos ver aí que as pessoas também vão trazer de dúvidas e de comentários e tal, para a gente poder planejar as nossas próximas. Então, queria aqui deixar o meu grande beijo para você, viu? Tânia, muito obrigada. Muito obrigada. Saí mais calma. Pronto. Então já valeu. Muito obrigada. Imagina. Beijo, viu, Tânia? Beijo grande.